Ok, então o nosso objetivo é falar sobre Eclesiastes, na verdade, tentar aplicar um pouco da parte teórica que nós já abordamos. Eu vou sempre trazer nesses encontros, tentar trazer alguma informação adicional. Nós falamos já sobre a poesia do Antigo Testamento, algumas características, e Eclesiastes ele está dentro da literatura de sabedoria. Ele possui poesia, mas não somente poesia. Então, a interpretação do texto de uma literatura de sabedoria é um pouco diferente por conta dos gêneros ou dos tipos textuais que nós encontramos, por exemplo, no texto discursivo. Ele vai seguir mais ou menos ali a mesma base de interpretação de um texto discursivo, onde nós vamos precisar encontrar a ideia central, vamos precisar encontrar a estrutura, a organização do texto, só que a forma como esse texto as características principais literárias do texto são um pouco diferentes do texto discursivo, porque ele vai usar outros recursos, como provérbios, alegorias, reflexão, e que não são tão característicos assim do texto discursivo, por ser uma literatura de sabedoria. Então, a gente vai tentar apresentar sempre algumas informações básicas e aí depois, então, partir para a análise do texto bíblico. De forma rápida, algumas observações para a gente poder prosseguir aqui. Não podemos compreender os textos sapienciais em termos de nossas visões contemporâneas da realidade. Essa é um princípio que se aplica, na verdade, a todo e qualquer gênero e que a gente precisa sempre trazer isso à memória para não incorrer em um erro que é grave e, ao mesmo tempo, recorrente, que é tentar identificar ou conceituar o termo que está sendo utilizado ou o conceito que está sendo utilizado de acordo com a nossa realidade. Isso fica muito claro, é muito evidente, porque é natural nosso trazer um contexto ou um sentido para dentro do texto que é comum ao nosso dia a dia. Então, a gente precisa sempre tentar quebrar esse raciocínio. Eu preciso tentar entender dentro da cultura judaica, a literatura de sabedoria, principalmente o texto, o livro de Provérbios, e boa parte também do que é tratado em Eclesiastes. Isso está muito dentro do ambiente da sabedoria egípcia. Então, nós vamos encontrar nesse ambiente egípcio, nesse contexto literário, cultural, histórico, boa parte de conceitos, de elementos que são desenvolvidos naquela cultura e que estão presentes e que precisam ser levados em consideração na análise do texto. A sabedoria do Antigo Testamento é um fenômeno único na Bíblia e nos mundos antigos e modernos. E o pregador deve se aproximar da sabedoria do Antigo Testamento com base em suas próprias, ou melhor, ele não deve se aproximar com base nas suas próprias pressuposições e cosmovisão. Então, esse é um princípio básico, mas a gente precisa trazer a memória na hora da interpretação, para que palavras, conceitos, tudo isso venha a ser interpretado dentro de um contexto histórico e literário. A sabedoria do Antigo Testamento é distinta em si mesma, moldada pela singularidade da fé bíblica, e o pregador deve tentar compreender o pensamento e as bases da sabedoria israelita antes de usá-lo como um texto de sermão. Então, apesar de que a literatura bíblica de sabedoria do Antigo Testamento ela tem muitas semelhanças à literatura egípcia, porém, mesmo que a declaração, mesmo que a reflexão, mesmo que a parábola,
mesmo que a figura de linguagem que está sendo usada pelo autor bíblico seja semelhante ao recurso que é usado também pela literatura egípcia, nós precisamos lembrar que a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, ela tem um aspecto de fé que diferencia completamente o sentido que é atribuído. Então, lá em Provérbios, o Salomão vai trazer a imagem da sabedoria como uma mulher que tem na sua mão direita a vida e na sua mão esquerda a prosperidade. Ele faz alusão a um conceito de uma deusa que era chamada de Maat no Antigo Testamento, ou melhor, no contexto egípcio, que era a deusa que ele atribuía ou que concedia a vida e, ao mesmo tempo, a justiça, mas a forma como ele apresenta esses conceitos de vida e de prosperidade é dentro de uma compreensão da aliança, da fé. Ou seja, há um paralelo muito claro em relação à literatura egípcia, porém, há um aspecto que é característico, que é único da literatura judaica, da poesia bíblica, da literatura de sabedoria bíblica. E a gente precisa entender qual é esse aspecto principal, ou como o autor conseguiu expressar essa fé, os princípios da aliança por meio daquela determinada orientação. No livro de Provérbios, a sabedoria é mais frequentemente apresentada na forma de Machal, que é provérbio, a máxima de duas linhas que utiliza alguma forma de paralelismo entre as linhas. Nós já falamos sobre isso aqui, o que significa paralelismo. Há um tipo ou alguns tipos de paralelismo. No caso de Provérbios, nós vamos ter sempre, ou quase sempre, uma linha fazendo o contraste com a outra linha. Então, isso pode ser de forma trazendo um sinônimo, trazendo um resumo, trazendo um contraste, trazendo um desenvolvimento do que foi apresentado na primeira linha. Mas qual é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês? É que a literatura de sabedoria, ela tem uma forma, ou seja, ela faz uso de elementos e de recursos literários que são característicos dessa sabedoria. No caso de Provérbios, nós vamos encontrar com bastante frequência o que nós chamamos de provérbios, que são o quê? Um tipo textual, que possui uma forma, possui um padrão. Nós precisamos, então, partir desse pressuposto. Eu preciso identificar quais são os recursos, quais são as formas que são utilizadas no texto que eu estou analisando, no caso, na literatura de sabedoria. No livro de Provérbios, a sabedoria, mais frequentemente, já falamos sobre isso aqui, às vezes os provérbios são expandidos em formas completas de várias linhas, ou ao longo, ou os longos discursos que se encontram no livro de Jó. Nós podemos ter, então, a composição, a organização, nós vamos ter várias linhas desse paralelismo, ou nós podemos ter também discursos que são longos. O livro de Jó também é um livro de sabedoria, e nós percebemos ele narrar ou trazer uma palavra longa, onde esse discurso é um discurso de sabedoria e que ele vai ter, naturalmente, ali uma forma, um formato característico dessa literatura. Então, o ponto principal aqui é, nós precisamos identificar os recursos literários que estão sendo usados na literatura de sabedoria, para que a gente, então, defina quais serão as ferramentas que serão usadas nesse processo de interpretação. Para a gente poder concluir essa parte introdutória, a característica dos ditos de sabedoria, no entanto, é sua forma artística, na qual se concentram comparações, contrastes, listagens numéricas, advertências de filhos por pais ou alunos por professores, ou frases como melhor que, quanto mais, feliz ou bem-aventurado é,
é uma abominação para o Senhor, todos os quais apresentam duas formas de conduta opostas. A literatura de sabedoria, ela vai focar mais numa questão ética, e aí a gente precisa ter cuidado em lidar com essas questões para não já trazer uma teologia do Novo Testamento, das cartas, e já atribuir nesse debate essa teologia. Ou seja, a literatura de sabedoria, ela parte de um aspecto moral, parte de uma preocupação ética, e às vezes ela não está necessariamente preocupada em apresentar Deus naquela situação, mas ela simplesmente traz um relato de um evento que precisa ser analisado de forma ética, de forma moral, e aí, dentro de um contexto maior, isso vai ser aplicado dentro da aliança. Mas ela traz essa característica de comparações, de contrastes, trazendo afirmações e apresentando os dois lados de uma determinada situação. Essas são algumas características da literatura de sabedoria e que nós vamos encontrar na interpretação de Eclesiastes, que é o texto que a gente vai abordar nessa manhã e nos nossos dois próximos encontros. Perguntas nesse primeiro momento? Dúvidas? Vamos seguir aqui então. O nosso texto de hoje é Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Então, vamos só tentar estabelecer aqui alguns elementos ou critérios, princípios que a gente deve seguir na interpretação do texto. São coisas que vocês já sabem, informações que vocês já sabem, mas a gente vai precisar simplesmente aqui reforçar essas verdades. Então, o que é que eu preciso, quais são os passos? Eu preciso tentar identificar a organização do texto, qual é a sua estrutura. Essa organização, no livro de saber, na literatura de sabedoria, ela vai ser apresentada e nós teremos o uso de vários recursos que serão usados. Então, a gente precisa ficar atento para essa diferença. O autor vai usar metáforas, ele vai usar analogias, ele vai usar algum tipo de comparação. Então, a gente vai precisar ficar atento a isso. Mas um ponto central é, se ele utilizar uma comparação, se ele utilizar uma analogia, nós precisamos tentar focar no elemento central daquela analogia. Ou seja, ele vai apresentar uma imagem e a nossa preocupação, o nosso foco não vai ser necessariamente entender todas as minúcias daquela imagem, mas a gente vai precisar entender qual é o ponto central daquela imagem. Então, a literatura de sabedoria, ela se torna, ao mesmo tempo, simples e complexa, porque se o intérprete ele se preocupar, ele focar nas minúcias, nos vários detalhes, ele vai se perder e não vai conseguir encontrar esse fluxo do argumento. Então, ele tem uma imagem diante dele, ele precisa simplesmente entender qual é o ponto central dessa imagem para que ele venha trazer ou tirar ali o tema principal, o assunto principal que está sendo desenvolvido naquela imagem ou naquela analogia. Eu vou fazer a leitura do texto e aí a gente vai seguir aqui tentando identificar a sua organização, a sua estrutura. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se
fartam de ver, nem enchem os ouvidos de ouvir, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, ver, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos tentar aqui identificar a organização, a estrutura do texto. Uma forma simples da gente tentar reconhecer essa estrutura, essa organização, é fazer a leitura de versículo por versículo, se perguntando se o versículo que nós estamos lendo está inserido dentro dessa estrutura ou se ele introduz um novo assunto. Então, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O versículo 1 fica aqui muito claro que ele está fazendo uma introdução, ele está apresentando o que é que vai ser anunciado. Então, ele identifica isso como uma palavra que vem do pregador, e aí ele vai se identificando como filho de Davi e rei de Jerusalém. Versículo de número 2, ele já traz algo que é bem diferente do versículo de número 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, perceba a forma aqui como já é bem diferente dos textos do Novo Testamento, a maneira como o pregador estabelece aqui, como ele desenvolve já essa introdução. Ele vai trazer uma palavra e vai repetir essa palavra de forma poética, trazendo uma conclusão no final desse versículo. Então, a palavra vaidade, ela significa algo passageiro, significa algo temporário, significa algo inconsistente, algo não duradouro, e ele vai trazer essa perspectiva de que tudo é vaidade. O nosso objetivo, nesse caso aqui, e também em outros momentos, vai ser tentar entender essa declaração, é uma espécie de máxima que ele estabeleceu nesse versículo, e entender como isso se relaciona com o restante do nosso texto. Ou seja, quando ele chega à declaração de que tudo é vaidade, ele está falando no sentido de tudo, tudo, ou ele está falando no sentido de tudo com base no texto em que ele está desenvolvendo. Então, esse tudo é vaidade, dentro de um assunto, de uma temática, de uma proposta que ele vai apresentar de forma específica no nosso texto e de forma mais abrangente ao longo de todo o livro. Então, essa palavra ela vai aparecer ao longo de todo o livro, mas nesse caso aqui, do versículo 1 ao versículo de número 11, tem algo específico que ele vai trabalhar nesse assunto, e então ele vai relacionar um assunto específico com essa questão da vaidade. Versículo de número 3, ele apresenta, ele introduz o tema. Qual é o tema? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Nós vamos falar sobre isso na próxima semana, trazendo um pouco melhor a questão de conceito, mas aqui nós já vemos um recurso que é utilizado na literatura de sabedoria, que é a questão da reflexão. Ele vai fazer muito isso, ele levanta um questionamento cujo objetivo é trazer uma reflexão. Ele vai trazer a resposta, sim, desse questionamento, mas a forma como ele desenvolve o conteúdo é também por meio desse recurso chamado de reflexão. E ele faz isso no versículo 13, ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, a palavra proveito é uma palavra que vai ser usada tanto no livro de Eclesiastes, quanto também no livro de Provérbios, que é a palavra lucro. Então, o ambiente histórico, cultural do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, é um contexto importante para o entendimento de alguns termos.
Então, Provérbios vai falar muito sobre balança, sobre comércio, sobre vender, sobre lucrar. E é esse o contexto também de Eclesiastes. É um contexto onde a nação está em pleno desenvolvimento, o Salomão está comercializando com o Egito, com a Índia, com vários outros lugares, comprando, vendendo, negociando, expandindo o próprio reino, e é nesse ambiente de compra, de lucro, de investimentos que ele está falando. Então, está falando para um povo que está envolvido com o trabalho e com expectativas em relação ao trabalho. Talvez não seria muito diferente a sociedade ou o público-alvo de Salomão dos nossos dias. Talvez se nós tivéssemos esse conceito hoje de concurso, de trabalho que tem, ou o conceito de estabilidade, seria com certeza uma boa palavra que expressa também um pouco da preocupação da época de Salomão. Ou seja, o povo sonha com um tipo de emprego, com um status social que vai trazer essa segurança. E isso está diretamente relacionado com o que ele vai chamar aqui de proveito. Então, perceba que esse ganho, esse lucro, esse proveito, ele está questionando acerca do trabalho que é feito, e aí ele vai usar uma expressão que é importante aqui no livro, que é a expressão debaixo do sol. Então, aqui tem um ponto que é importante todas as vezes que estivermos interpretando uma literatura de sabedoria. Ele vai trazer alguns conceitos, e esses conceitos precisam ser entendidos dentro da literatura de sabedoria. Então, se ele fala sobre trabalho, se ele fala sobre vaidade, se ele fala sobre ganho, eu preciso entender esses conceitos, primeiramente, dentro de um contexto da literatura de sabedoria. Então, eu vou precisar entender esse mesmo conceito no livro de Provérbios, eu vou precisar entender esse conceito no livro de Jó, e somente então eu vou poder expandir esse conceito para outros gêneros literários. Não seria correto, nesse processo de interpretação, você pegar a palavra proveito, a palavra ganho, e entender fora desse contexto da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Essa forma mais abrangente de entender o termo é válida, só que em um segundo momento. Primeiramente, eu preciso me perguntar o que é que significa ganho na literatura de sabedoria do Antigo Testamento. E a resposta eu vou encontrar entendendo se esse texto aparece em Jó, se ele aparece em Provérbios, porque são livros que trazem esse mesmo tipo de literatura, no caso, literatura de sabedoria. A expressão debaixo do sol, que vai se repetir bastante no livro de Eclesiastes, é uma perspectiva de uma vida desenvolvida à parte de Cristo, à parte de Deus. Então, a ideia aqui de vida debaixo do sol é como se fosse uma vida à parte da dependência de Deus. Então, perceba que o ponto que ele está colocando aqui não é contrário àquilo que é estabelecido na literatura de sabedoria. Por quê? A literatura de sabedoria tem uma máxima. A máxima é o sucesso, uma vida bem-sucedida está diretamente conectada com o trabalho. Quando a gente faz a leitura do versículo 3, parece que parece que está indo contra esse princípio, mas não é esse o ponto. Ou seja, a literatura de sabedoria do Antigo Testamento não valoriza uma atitude do preguiçoso. A gente vai ter várias advertências contra isso. O Salomão vai falar sobre isso, de alguém que contempla a maldade, contempla a depravação, aqui em Eclesiastes, e aí ele simplesmente cruza os braços com medo de toda essa situação e se autodestrói. Não é, então, sobre essa questão do trabalho em si, mas o trabalho dentro de uma perspectiva
debaixo do sol. Ou seja, qualquer tentativa de tentar ter ganho em uma vida debaixo do sol, em uma vida à parte de Deus, ou de uma dependência de Deus, é algo que vai ser classificado por ele como vaidade. Então, o que é vaidade já nesse momento inicial? Essa vaidade que ele está se referindo, ao longo do livro de Eclesiastes, vai trazer outras áreas, outras reflexões, mas nesse caso aqui, de forma específica, ele está falando sobre a vida de trabalho, ou seja, qual é o ganho, o que é que se tem de forma palpável com o esforço de alguém que faz isso à parte de Deus ou debaixo do sol. Qual é, de que proveito, o que é que a pessoa fica realmente de algo de consistente. Versículo de número 4, vocês podem interromper ou perguntar ou participar em qualquer momento, tá bom? Então, Ei, fique à Aldo, vontade. Sim. só comentando aqui, agora que você falou sobre essa questão, esse finalzinho do verso 3 faz toda a diferença para a compreensão do livro total, né? Porque eu lendo, eu li as 5 vezes solicitadas, né? E ficou uma dúvida pairando no ar, né? Eu não entendi esse termo aqui debaixo do sol, ou não me atentei a ele, e ficou uma nuvem pairando no ar, dúvida quanto a como é que eu posso dizer, o modo da vida cristã, como viver a vida cristã. Será se esse livro está apontando para como viver uma vida cristã? Será se Salomão, veio várias dúvidas, né, na minha mente, será se Salomão está simplesmente enfadado pelo nível de sabedoria que ele teve e que ele chegou à conclusão de que nada poderia satisfazer? É tanto que eu até listei aqui, lá no final mesmo, quando ele vai fazer o fechamento do livro, que ele diz: de tudo o que se deve ouvir, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Lá no último capítulo 13, se eu não me engano, é o 12. Deixa eu corrigir aqui. Isso, 12. E agora, fazendo esse link entre esse início e o final, vamos dizer assim, pelo menos esse texto de sabedoria aqui, é um anúncio do evangelho àqueles que estão perdidos, né? Certa vez eu conversando com o pastor Josafá, Josafá Vasconcelos, que esteve aqui no seminário, ele apresentou uma pregação em Cantares, em Cânticos dos Cânticos, né? E todo mundo ficou surpreendido. Nossa, a gente não costuma ver pregações nesse texto. Realmente, eu particularmente, foi a primeira vez, até onde eu me lembro, a primeira vez que eu tinha ouvido. Então depois eu fui perguntar para ele, falar sobre Eclesiastes, e ele falou, em poucas palavras ele disse: Eclesiastes é um anúncio do evangelho no Antigo Testamento. Ele só falou isso, só deu tempo de falar isso, e eu anotei e eu fiquei encucado. Rapaz, cadê o evangelho aqui? Eu tô vendo Salomão meio que deprimido, meio depressivo, porque eu acho que ele chegou a um status de nível de sabedoria que nada mais faz sentido. Ele está quase como... Aí, quando eu assisti Os Vingadores, ele tá quase como o Thanos. Não tem mais sentido, o negócio é acabar com tudo. Legal, interessante. É só pontuar algumas questões que você colocou, só para reforçar mesmo. O versículo que você leu é o versículo chave. Então, de fato, ele vai ser necessário em todo o texto quando a gente estiver avançando. Por que que esse conceito de baixo do sol vai fazer sentido com o versículo que você leu? Porque ele chega à conclusão de que a essência da vida está no relacionamento com o Senhor. Então, aí a gente vai precisar, só reforçando o que eu já mencionei. Eu vou precisar entender o conceito temor do Senhor dentro dos limites da literatura de sabedoria. E aí, obrigatoriamente, eu vou precisar ler Provérbios ou ter um entendimento de Provérbios e de Jó. Ou seja, eu não tenho como compreender trabalho, o que é trabalho,
o que é proveito sem pensar nesse tema, levando em consideração o restante dos livros de sabedoria. Isso vai fazer toda a diferença. Se eu não fizer esse movimento e se eu interpretar única e exclusivamente Eclesiastes, eu posso sair com uma conclusão de que Salomão realmente está depressivo, de que ele está falando contra trabalho, de que ele entende que a vida não tem sentido, ou seja, ele vai ter uma visão um pouco distante daquilo que ele quer comunicar, porque a gente precisa sempre trazer esse equilíbrio. A literatura de sabedoria fala o que sobre trabalho? Bom, se a literatura de sabedoria fala sobre trabalho dentro de algo que traz uma realização ao homem, então ele não está falando aqui de trabalho no sentido total, vai estar falando do trabalho dentro de uma área, dentro de uma perspectiva que a gente precisa compreender. Dúvidas, perguntas, participações? Eu acho que a leitura do restante também ajuda. Eu não tinha esse entendimento de debaixo do sol como uma vida sem Deus. Na realidade, acaba que tinha, mas não tão bonito assim na frase. Eu entendia que era a vida aqui na Terra, a vida por viver aqui na Terra. Mas, se a gente continuar a leitura, lá no 2:24 e no capítulo 3:14, ele vai fazer a conclusão de que o trabalho ele só tem sentido se for desfrutado como presente de Deus e que o propósito de Deus é que as pessoas o temam, né? Acaba que se a gente lê tudo, vai fazendo sentido, né? Então, ó, já que no início a gente já percebe o quanto que Eclesiastes é importante para a igreja atual. Quem sabe para você discipular alguém, quem sabe para você ter uma classe na EBD ensinando Eclesiastes, é renovador, é transformador, é desafiador você ensinar Eclesiastes para alguém que está nessa correria. Eu lembro de um jovem que mudou para uma outra cidade para poder estudar, para fazer um determinado curso aqui da igreja. Ele acabou não tendo tempo ou não priorizando a questão de se congregar em outro local. E a gente tinha encontros para estudar o livro de Eclesiastes. E foi numa fase da vida dele que ele estava muito envolvido, porque era um curso muito exigente, ele precisava de realmente dedicar bastante parte do seu tempo estudando para que ele conseguisse se formar. E aí toda aquela pressão de estar fora de casa, morando sozinho, em um local distante, mas foi muito confrontador ele pensar em tudo isso nesse momento de correria e nesse momento de tentar construir o próprio futuro. Então, Eclesiastes é, de fato, um livro muito importante, essencial para a nossa vida pessoal e também para a vida da igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Alguém levantou a mão, pediu a palavra? Eu, professor, Pode falar, por favor. que eu estava lembrando dessa filosofia nihilista, né? Nihilista, na verdade, que tem muito em nossos tempos e não sei o que foi que eu ouvi, mas que Eclesiastes mostra um pouco disso, desse niilismo, né? Dessa falta de sentido da vida sem ter Deus no centro, sem ter Deus como Deus no centro mesmo. Então, não só agora, mas em todos os tempos, a gente vê como a mensagem de Eclesiastes é importante. Porque a gente vê várias pessoas em que para elas a vida não faz sentido, não tem tanta importância, exatamente por não ter aquele que faz a vida valer a pena, né? Fazer sentido, que é Deus. Então, tudo aquilo que não tem ele no centro, não tem ele como propósito final, vai, no final das contas, se deparar com esse niilismo, né? Que às vezes parece que Salomão se encontra nesse niilismo aí, o homem nos apresenta para a gente. Perfeito, exatamente. Fique à vontade para participar. Verso de número 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A literatura de sabedoria, ela tem essa característica de apresentar algumas declarações que parece que não tem nem sentido e estão fora de contexto.
Então, essa é uma característica. A gente estava ministrando nós temos um curso aqui na igreja, e aí, um desses encontros anteriores, uma irmã disse o seguinte, na leitura lá do texto que estava lendo: pastor, esse texto aqui não tem sentido nenhum. Parece que o autor colocou isso aqui só para preencher alguma coisa, mas não tem lógica, não tem conexão nenhuma. E aí eu disse para ela, de fato, essa declaração sua é a mais fácil, esse caminho é o caminho mais simples. Qual é o caminho? Afirmar que a declaração em si ela não tem sentido. O mais difícil é você entender qual é a organização ou o sentido da declaração. Então, a gente vai encontrar isso com muita frequência no texto de sabedoria. Do nada, ele está falando aqui de trabalho, e aí ele já traz aqui uma geração que vai, uma geração que vem, e aí, no final, o paralelo aqui é com uma terra que permanece para sempre. E aí depois ele vem, levanta-se o sol se põe, volta ao seu lugar onde nasce o sol, ele já vai para outro elemento no versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e torna os seus circuitos. Todos os rios, muda novamente no 7, correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá se tornam eles a correr. Então, qual é o ponto, qual é a característica aqui? Geralmente, esses recursos como analogia, parábolas, metáforas, esses recursos, eles geralmente são utilizados para reforçar uma verdade que já foi estabelecida. Então, geralmente, primeiramente, o autor estabelece uma máxima, estabelece um princípio, e aí ele vai fazer uso de analogias, vai fazer uso de parábolas, vai fazer uso de provérbios. Isso acontece também no Novo Testamento. É só um exemplo simples, nós trabalhamos o livro de Marcos. Jesus vai fazer isso com muita frequência. Ele traz uma resposta para uma determinada situação, e aquela situação quando ele fala ao paralítico para se levantar, ou melhor, filho, estão perdoados os teus pecados, e aí ele vai responder com várias parábolas. Então, ao longo de todo o Evangelho de Marcos, vai falar isso. Ele responde de uma forma, e aí depois ele vai usar várias parábolas para dar uma única resposta. Só que em cada parábola você tem uma faceta, um elemento diferente daquela mesma resposta. Isso acontece também na literatura de sabedoria. Então, o ponto, a máxima, a questão central foi estabelecida onde? No versículo de número 3. É aqui que ele coloca o ponto que ele vai desenvolver, e aí, para desenvolver isso que ele apresentou no versículo de número 3, ele vai usar várias situações ou analogias, comparações para trazer uma resposta. Então, vamos só observar aqui de forma simples quais são os assuntos que ele está tratando nessas analogias. Ele fala sobre geração no versículo 4, ele fala sobre o sol no versículo 5, ele fala sobre o vento no versículo 6 e ele fala sobre os rios no versículo 7. Então, nós temos aqui comparações, analogias. Qual é o nosso objetivo? É entender qual é o ponto central de cada figura, de cada imagem. Então, essa imagem que foi construída no versículo 4, ela tem um ponto central. E aí, o nosso objetivo, então, é identificar esse ponto central. Isso vai ser muito importante na hora da pregação, da exposição. Porque se você focar na imagem, se você desenvolver a imagem, se você recriar a imagem na hora da exposição, mas você não colocar de forma breve, pontual, o ponto central da imagem, a pessoa talvez o ouvinte pode talvez sair daquele lugar com a imagem na mente, mas pode não entender qual é o ponto central daquela imagem. Então, esse é o nosso desafio, o nosso objetivo.
na opinião de vocês, qual que seria o ponto central da primeira imagem que ele constrói no versículo 4? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Qual que seria o elemento principal do Aldo, versículo 4? só comentando esse pequeno trecho, né? Eu estava com uma dúvida aqui depois que você leu, fui até consultar aqui um pouco o hebraico para saber se eu solucionava essa dúvida, mas ela ainda perdura. Esse versículo, olhando para o trecho total, né? Claro, também para o verso 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa questão de quando ele fala sobre a terra permanece para sempre, ele está se referindo, ou querendo trazer o sentido como criação duradoura, visão de futuro, o que poderia fazer um link, talvez quase que como não uma escatologia em si, mas um resultado final de que a vida vira pó, mas a terra que Deus criou, ela permanecerá eternamente. Correto? Deixa eu só verificar rapidinho aqui qual é o termo que ele utiliza. Certo. Aqui em permanece é olano, se eu não me engano. Estou olhando aqui. Leolano. Leolano. Que significa longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, eternamente, para todos os tempos, perpétuo, velho, antigo. Imutabilidade, né? Imutabilidade, não muda. Isso. Ah, tá, entendi. Na verdade, esse é o conceito de sempre, né? Isso. Não de permanece. Ok, qual foi a sua pergunta? Se essa questão que ele faz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, era, eu não sei qual a palavra seria correta, mas não é em escatologia, mas uma visão futura da terra em que ela permanecerá. E aí está um ponto que a gente precisa levar em consideração. Ele está trabalhando uma imagem. Então, esse que é o ponto. Nós vamos ter vários elementos dessa imagem, só que a gente precisa tentar entender aqui qual é o ponto central dessa imagem. Essa discussão que você está trazendo, ela já é mais teológica, e aí talvez ela extrapola um pouquinho o recurso utilizado. Uhum. Então, vamos pensar aqui sempre nesse princípio. Se eu tenho uma imagem, e essa imagem é da natureza, eu não posso trazer uma implicação teológica para dessa imagem, ou para os elementos dessa imagem. Eu preciso entender, no início, qual é o ponto central, única e exclusivamente da imagem, sem ter uma teologia, e aí, então, com base nesse ponto central, encaixar dentro do texto. Entendi. Que vamos tentar seguir esse espaço aqui só para a gente ver como exemplo. Então, o verso 4 ele quer dizer que a vida é passageira, a vida é um momento, e que a terra, no caso, essa pelo qual o homem se afadiga debaixo do sol, permanece. Não seria mais ou menos isso? Falando sobre a brevidade da vida. É uma possibilidade. O ideal é que a gente consiga sempre, quando houver possibilidade, tentar destacar palavras, termos que são enfatizados no texto, porque se você colocar esse princípio, você vai ver que você poderia aplicar esse princípio em todos os versículos. Sim. E aí talvez fique uma coisa muito redundante. Então a gente tem que tentar ver se há um aspecto diferente em cada versículo, e aí uma forma de encontrar isso seria tentando destacar as palavras que são usadas pelo próprio autor. Então vamos só observar aqui como isso pode acontecer nesse caso. Geração é uma palavra aqui chave, e a terra também uma outra palavra-chave. Vai fazer aqui um contraste entre geração e terra. Mas a palavra-chave que ele vai utilizar aqui é o fato de que essa geração vai e ela vem. E a outra palavra-chave é a palavra permanece.
Então, no primeiro ponto do paralelismo, qual é o foco? Algo que vai e algo que vem. E na segunda parte do versículo, o foco está em quê? Em algo que permanece. Então, observe que esse é o ponto central da imagem. Eu nem preciso aqui entrar nos detalhes, nas minúcias do que é uma geração, do que é a Terra em si. Por quê? Porque ele está trazendo uma imagem e já apresentou de forma clara os elementos que ele quer destacar, o que ele quer chamar a nossa atenção. Então, nesse caso aqui, o ponto que ele está falando é de algo que vai e vem, porém, o resultado é que não há uma mudança, ou seja, a coisa permanece. Então, esse movimento de vai e vem não gera uma mudança, porque a coisa permanece, a Terra permanece para sempre. Então, qual é o ponto? O fato de uma geração dar lugar a outra geração e de ter esse movimento sempre de uma geração vindo e uma geração indo, isso não traz nenhuma mudança, porque há uma permanência. Seria mais ou menos esse o foco. Versículo 5. O sol, vamos tentar aqui seguir o mesmo raciocínio. Qual que seria as principais palavras do versículo 5? Para a gente tentar identificar aqui o ponto central da imagem. No caso do verso 5, é o sol, né? Todo o seu Sol. movimento. Ok, mas quais são as palavras aqui que eu posso destacar para entender os limites dessa imagem? Ou o ponto central da Levanta-se, imagem? põe-se, volta ao seu lugar. Ok, então, começando aqui primeiro, levanta-se, e aí põe-se e volta ao seu lugar onde nasce. Então, há um círculo. Nesse caso aqui, ele está falando de um ciclo que tem início, meio e fim. Ou seja, ele volta aqui para o final do ciclo, que vai ser naturalmente também o início do próprio ciclo. Então, já apresenta um outro aspecto. Nesse caso aqui, o vai e vem são mudanças, o resultado é a segunda parte permanece para sempre. No segundo lugar, há um ciclo que é desenvolvido pelo Sol, só que o resultado, qual é o resultado? Ele vem para o mesmo lugar de onde ele começou. Então, esse seria aqui o resultado. Ele volta para o mesmo lugar de onde nasceu, e nesse caso aqui, o resultado permanece para sempre, ou seja, não há nenhum ganho. O vento, no versículo de número 6. Qual é o ponto central do vento? Quais são as palavras aqui que eu posso destacar para entender o ponto central? No caso, seriam os pontos Ele vai. cardeais, sul e norte, e volve-se, revolve-se. Ok, sul, norte, volve-se, revolve-se. Então, ele diz aqui que ele vai para o Tanto sul, mais os ele verbos. faz o seu giro para o norte, então, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna-se aos seus circuitos. Então, perceba aqui que a semelhança do texto anterior, ele estabelece o mesmo padrão. Qual seria a diferença? Alô? Joel, você está falando? Oi. Pode Não, falar, por favor. eu estava vendo o Rodrigo, na realidade eu não percebi como Rodrigo, eu percebi mais os verbos, né, que mostram a ação do vento. Ele vai, ele faz o giro, ele volta, ele se revolve, depois retorna. Perfeitamente. Né? Então, Eu você observei colocou os um ponto verbos. importante. Os É, verbos são essenciais nesse processo de análise da imagem. Então, a gente deve focar, essa movimentação e a diferença vai estar justamente na ação desses verbos. Só para a gente poder aqui, nós vamos avançar para o versículo 7,
e depois a gente vai tentar ver se há uma diferença entre cada uma dessas imagens, no caso 4, 5, 6 e 7. Mas vamos avançar aqui para a gente poder, então, retornar a esse ponto. O versículo 7, ele está falando agora sobre os rios, né? Então, versículo 7, os rios correm para o mar e o mar não se enche, o seu lugar para onde corre o rio, para lá tornam eles a correr. Quais são os elementos aqui importantes para a gente destacar no versículo 7? Rios e mar, que não se Rios, enche. Rios e mar. ok, mar e mais. Na Né? questão dos versos Eles, aqui. eles não se enchem. No Os caso rios, aqui, mar, primeiro, corre, não corre, enche. Isso, e depois o mar encher. não se enche, ao Isso, lugar para exatamente. onde correm os Corre os rios, rios para e lá tornam a correr. torna a correr. Então, novamente, aqui uma ideia de repetição. O que eu queria agora observar com vocês é o seguinte: já ficou claro que no versículo 4, 5, 6 e 7, nós temos aqui elementos da natureza. Então, nesse caso, o versículo 5, o sol, a questão do vento, a questão do 7, os rios, e aqui no versículo 4, ele fala sobre a terra, apesar de que ele fala também sobre geração que vai, geração que vem. Mas vamos focar aqui no caso da terra para seguir esse mesmo padrão. Qual que seria o elemento central e de que forma esse elemento se diferencia dos seguintes? No caso do versículo 4, qual é o ponto central e qual a diferença do 4 para o versículo 5? Então, nós já falamos aqui, só para ajudar vocês, que a questão principal está no vai e vem, mas a terra permanece para sempre, ou seja, não há uma mudança. No versículo 5, quando ele fala sobre o sol, ele fala sobre um ciclo, ou seja, o ciclo que o sol desempenha todos os dias. Então, ele usa aqui a ideia de o sol se levanta, põe-se, volta ao seu lugar, ou seja, ele apresenta esse ciclo. O versículo 7, 6, ele fala sobre o vento, só que agora esse giro, que é o ponto central, que vai para um lugar, vai para o outro, ele é um pouco diferente do ciclo do Sol. Por quê? Porque o giro do vento é muito mais dinâmico. Nós temos aqui uma questão de intensidade, uma questão de rapidez, mas ainda assim ele não sai desse ciclo, ele tem um padrão, ele tem início, meio e fim, e ele permanece nesse ciclo de forma constante. Aqui, o versículo de número 7, ele fala sobre os rios. Qual é o ponto que ele coloca aqui? Eles estão continuamente desembocando em determinado local, ou seja, os rios estão constantemente correndo para o mar, só que o resultado é que o mar não se enche. Então, nós vamos ter aspectos diferentes. Versículo 7, a ideia de algo constante. Versículo 6, a ideia de algo rápido, de um ciclo mais dinâmico. Versículo de número 5, a ênfase aqui está nessa obra que o Sol desempenha, ou seja, ele vai, ele tem todo um ciclo de início, meio e fim, e depois ele volta para o seu determinado local. E no versículo 4, a questão da geração que vai, essa mudança que também não acrescenta absolutamente nada. Então, aqui está o ponto de raciocínio. Nós temos várias imagens, nesse caso aqui, 4 imagens, para responder a que pergunta? A pergunta, a reflexão que foi levantada no versículo de número 3. Então, essas imagens aqui, elas precisam ser interpretadas como uma resposta à pergunta que foi levantada. E aí, agora eu pergunto para vocês, de que forma essas imagens respondem à seguinte pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Já deu para perceber como essas imagens respondem a essa pergunta?
Pode repetir a pergunta, Aldo, por gentileza? Versículo 13, ele levanta o questionamento. E aí o questionamento é: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aí, para responder essa pergunta, ele utilizou 4 imagens. De que forma nós poderíamos, então, com o entendimento que já tivemos de cada imagem, de que forma poderíamos responder a essa pergunta utilizando essas imagens? Ou, de outra forma, de que maneira essas imagens respondem à pergunta? Aldo, eu vou participar. Então, o que eu vejo no verso 3, né? Qual é o proveito, qual é o lucro debaixo do sol, né? Então, quando eles fala sobre a geração vai, a geração vem, mas a terra permanece, e aí fala do sol, fala do vento, e fala dos rios. Eu observo assim, Aldo, que todas esses componentes, né? Sol, vento e rios e mar, eles dizem respeito, estão dentro do contexto terra, não é isso? Dentro do contexto terra. Eu estou pensando aqui que o Salomão está falando de terra como se fosse realmente, vamos dizer, o planeta, não é isso? A terra foi feita. Agora, a terra depende do sol, a terra depende do vento, a terra depende dos rios, a terra depende dos mares, e isso aí tá, o homem tira proveito disso? Tira proveito disso. Então ele pergunta, qual é o lucro de vocês? Qual é o lucro de vocês debaixo do sol? Então, esse é o meu pensamento, é esse bem aí, no verso 3, né? O Salomão, qual é o proveito de vocês? Não é isso? A terra está aí, o sol está aí, o vento está aí, a chuva está aí, os rios estão aí, os mares estão aí. Qual é o proveito de vocês? Tem algum lucro? Ok, agora você está no raciocínio certo, Joel. Agora, o ponto é de que forma isso fica claro no texto, de que ele está falando, ele está questionando, ou melhor, deixa eu reformular aqui a pergunta. Ele está simplesmente questionando se há um proveito ou ele já está dando uma resposta de que não há lucro? Está dando uma resposta, sim. Vocês Em podem ter isso aí, mas a Terra permanece para sempre. Pode ter gerações e gerações. A Terra vai permanecer para sempre. Exatamente, perfeito. Então, aí tá o ponto central. Então, olha só como é que ele vai responder em cada momento. Dessa forma, você já colocou, a geração vai, mas aqui o resultado final é esse: a terra permanece para sempre, o sol se levanta e se põe, mas ele volta e nasce, ele se põe, ele volta ao seu lugar de origem, de onde nasceu. No versículo que ele fala sobre o vento, versículo 6, ele fala que o vento vai para o sul, para o norte, ele volta-se, revolve-se na sua carreira, mas ele volta ao seu início. Versículo de número 7, o mar, os rios têm todo esse movimento, mas o final é, eles tornam eles a correr. Ou seja, eles vão para um único lugar e depois esse ciclo permanece. Então, o ponto central dessas 4 figuras, né, dessas imagens que ele coloca, é que há uma ação, há um trabalho, há um envolvimento, em alguns momentos bem intensos, então, e constantes também, mas o resultado é o mesmo, ou seja, não há um lucro que seja algo consistente. Há sim um resultado, há sim um ganho, há um lucro, mas esse lucro ele não é consistente, ele não é permanente, ele tem as suas limitações porque ele vai permanecer toda vez para alcançar esse objetivo, para ter esse lucro, isso vai precisar se repetir de forma constante. Perguntas? Tranquilo até aqui? Verso de número 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir.
Versículo 8, ele traz novamente uma mudança aqui na sua forma de conduzir esse discurso. Então, o versículo 8, ele traz uma máxima, que pode ser entendida aqui como uma espécie de conclusão, porque ele levantou uma pergunta no versículo 3, ele respondeu essas perguntas no versículo 4 e 7, e aqui ele chega traz uma máxima. E a máxima é: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, observe aqui como é que ele constrói essa máxima. Ele, primeiramente, estabelece a verdade. Todas as coisas são canseiras tais. E aí, a partir desse momento, ele vai desenvolver isso. De que forma ele desenvolve isso? Primeiro, ninguém as pode exprimir, ele está falando aqui de alguém. Segundo, os olhos não se fartam de ver, e depois os ouvidos de ouvir. Então, ele estabeleceu uma máxima: todas as coisas são canseiras tais, e usou três figuras para desenvolver esse princípio. Primeiro, ninguém as pode exprimir. Segundo, os olhos não se fartam de ver. Terceiro, nem os ouvidos de ouvir. Então, o versículo 8 precisa ser entendido dentro daquilo que ele vem desenvolvendo, principalmente dentro do que foi introduzido no versículo de número 3, na questão do ganho, na questão do proveito. E aí ele desenvolve, responde essa pergunta nos versos de 4 a 7, e aqui ele traz uma espécie de conclusão, resolução, trazendo novamente algumas reflexões a partir do versículo, da parte B do versículo de número 8. E aí, verso número 9, o que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há por de novo debaixo do sol. Observe que no versículo de número 8 e versículo de número 9, ele está desenvolvendo ou concluindo aquilo que ele já desenvolveu. Então, ele está falando sobre repetição no versículo 4, versículo 5, versículo 6 e 7, e aí ele traz uma outra verdade: o que foi é o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há por de novo debaixo do sol. A mesma expressão aqui aparecendo já nesse primeiro capítulo. Há alguma coisa que se possa dizer? Então, o versículo 10, ele desenvolve o mesmo tópico que foi desenvolvido no 9. Vê isso de novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Versículo de número 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória. Entre aqui, a parte principal é a parte de lembranças e memória, isso relacionado a essas gerações que passaram e às próximas gerações, as gerações futuras. Então, perceba que no versículo de número 9 até o versículo de número 11, ele vai desenvolver um outro aspecto, que é, na verdade, também uma espécie de conclusão, mas trazendo algumas reflexões daquilo que já foi abordado como resposta do versículo de número 3. Então, alguma pergunta sobre o texto? Nós vamos concluir tentando identificar a estrutura, a organização do texto. A gente já falou aqui, já pontuou algumas questões, mas agora a gente vai tentar apresentar aqui uma estrutura para que a gente compreenda a evolução do argumento, a forma como o texto está organizado. Perguntas sobre o texto? É errado eu considerar que do versículo 4 ao 7, ele fala de ciclos ligados à natureza, e do versículo 9 ao 11, ele continua falando de ciclos, só que ligado talvez ao tempo, à história. Ok, perfeito. Pode ser pensado Essa assim? ideia de algo que vai e que vem, né? Certo, tá? Sim, Correto. sim. Também, Perfeito. Aldo, é Sim. correto, olhando para
partícula debaixo do sol, tanto no verso 3 quanto no verso 9, e o texto completo, tem como eu posso afirmar que o texto trata sobre a superficialidade da vida sem Deus? O ideal seria sempre você tentar formular esse tema com base nas palavras do texto. A possibilidade de você errar é bem menor. Então, só tentar reformular com base no próprio texto. Vou tentar Bom, fazer aqui. ok, vamos então destacar aqui a organização do texto. Versículo 1 e versículo de número 2, ele faz aqui uma introdução. Então, fica bem clara essa introdução, principalmente no versículo 1, quando ele se apresenta, e aí depois ele traz uma máxima, já no versículo de número 2. Mas ele ainda não, no versículo de número 2, ele ainda não introduziu o ponto central do texto. Ele estabeleceu de forma mais abrangente. Mas o tema central do texto está no versículo 3, quando ele fala sobre proveito e fala sobre trabalho. Então, a ideia central, essa frase que você formulou, precisa sair de onde? Ela precisa contemplar a palavra proveito, palavra trabalho, e aí também a ideia de debaixo do sol. Então, a frase que você formulou, ela está muito abrangente. E aí a gente precisaria, então, formular alguma frase que contemplasse o proveito, o trabalho e a questão debaixo do sol. O próprio versículo, essa é uma forma de você utilizar, principalmente quando você tem uma pergunta que é a pergunta principal do texto. Nós vamos ter isso também no livro dos Salmos. Então, você pode utilizar no próprio tema a pergunta. Fica bem simples de ser desenvolvido. Então, o próprio tema poderia ser esse. Qual é o lucro, qual é a vantagem de uma vida desenvolvida a parte de Deus? Então, esse é o ponto central que está desenvolvendo. Então, do versículo 1 até o versículo de número 3, nós podemos aqui colocar tudo em uma única estrutura, só lembrando que no versículo de número 1 e versículo de número 2, ele faz aqui uma introdução, mas no versículo de número 3, aqui de fato ele apresenta o tema. Então, a gente só vai precisar lembrar desse detalhe que o tema está no nosso versículo de número 3. Do verso de número 4 até o verso de número 7, ele responde a pergunta. Então, qual é a pergunta que ele responde? Que proveito tem o trabalho, tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aí ele vai apresentando aqui esses ciclos, como a gente já mencionou. No versículo de número 8, ele faz aqui uma conclusão desse tema que foi apresentado no versículo de número e foi introduzido no versículo 2, que foi apresentado de forma específica no versículo 3, então ele faz uma conclusão. Mas, no mesmo tempo em que ele conclui, ele expande essa conclusão, falando ou trazendo mais 3 imagens. Uma falando sobre alguém que não pode exprimir, sobre os olhos que não se fartam, nem ouvidos que não se cansam de encher. Então, observe que o versículo de número 8, ele vai desenvolver esse conceito que ele colocou aqui. Qual é o conceito? Tudo é vaidade. Como é que isso aparece no texto, esse tudo é vaidade? Pela obra ou pelo resultado das gerações, do sol, do vento, dos rios, e também pelo resultado de alguém que não pode exprimir, não pode explicar, pelo resultado dos olhos que não se fartam e pelo resultado dos ouvidos que não se cansam de ouvir. Então, no versículo de número 8, ele conclui e ainda assim ele expande um pouco, trazendo uma outra faceta, uma outra forma de responder a mesma pergunta que foi apresentada no versículo de número 3. Do versículo 9 até o versículo de número 11, então, ele vai retomar o mesmo tema.
vai responder a mesma pergunta, só que agora de uma forma diferente. Enquanto no versículo de número 4, versículo de número até o verso 7, ele está falando sobre os elementos da natureza, sobre sol, sobre vento, sobre rio, sobre terra, agora, a partir do versículo de número 9, ele vai mudar o foco. Então, ele vai falar sobre as gerações, focando mais na questão da própria existência humana, mas o resultado é o mesmo. É algo que aparentemente é novo, mas que, na verdade, tem o mesmo efeito, ou seja, aparentemente tem um ganho, mas o final ele é o mesmo. Não tem um ganho em relação à geração que vem, nem à geração que vai, não há algo, nem a lembrança do que tem é permanente, as posteriores que virão também irão esquecer daquilo que viveram, então, tanto a presente geração quanto a posterior, elas não terão ou não têm nenhuma vantagem em relação umas às outras. Essa é a organização. Verso 1 e ao verso 13, uma espécie de introdução. Verso número 4 a 7, ele responde ao tema. Verso 8, ele conclui. E verso 9 ao 10, ele retoma o mesmo tema, trazendo aqui algumas verdades. Perguntas, né, em relação a essa organização? Eu queria deixar como atividade para a gente trabalhar isso na introdução do próximo encontro, da nossa próxima aula. Nós estamos aqui construindo aquilo que a gente chama de trabalho de texto, que é entender o texto em si, a sua organização, o fluxo do argumento, as suas estruturas. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda parte do trabalho é a parte de pensar em como pregar, como entregar esse sermão. E aqui já é uma parte também bastante trabalhosa. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: para a próxima aula, essa atividade você não vai receber nenhum ponto, não é avaliativo, então, quem quiser fazer, pode fazer, quem achar que está complicado, fica a seu critério. Mas qual que é a atividade? Você vai fazer um esboço, apresentando primeiro o tema e os subtemas do sermão. E você vai apresentar para cada tema, ou melhor, para cada subtema, no mínimo, um princípio. Então, vamos só pensar aqui que você tem aqui, do versículo 1 ao versículo 3, vamos pensar que você coloque isso em um único tópico. Então, você teria que tirar do versículo 1 ao 3, no mínimo, um princípio. O meu segundo tópico, eu vou colocar do versículo 4 ao versículo 7. Então, do verso 4 ao 7, eu tenho que elaborar, no mínimo, um princípio. O meu próximo tópico, vamos pensar que você coloque do 8 até o versículo 11, ou você coloque só o 8. Aí você teria que ter, no mínimo, um princípio. Tá certo? Então, qual é a atividade? Você vai colocar o tema do seu sermão, você vai dividir o texto, colocar para cada estrutura um tópico, e você vai colocar os princípios para cada estrutura. Essa é a parte mais delicada de todo esse processo. Por quê? Porque se você conseguir fazer uma boa exposição, uma boa exegese do texto, mas na hora de organizar o sermão e principalmente na hora de elaborar os princípios, se você não tiver cuidado, você pode colocar em risco todo o seu trabalho. Então, o que é que a gente tem percebido na análise de alguns sermões que os alunos têm apresentado? Um bom trabalho de exegese. Mas por quê? E aqui uma observação. É mais fácil fazer uma boa exegese porque você tem recursos à sua disposição. Então, você, às vezes, nem precisa ter uma abordagem, uma metodologia, você não precisa nem estar bem seguro de uma abordagem exegética, de uma metodologia. Se você pega um bom comentário,
naturalmente você faz uma boa pesquisa, naturalmente você vai conseguir explicar bem aquele texto. Mas aí vem o ponto que o comentário não ajuda. Qual é o ponto? Como é que você vai organizar esse texto para pregar e, principalmente, quais são as verdades que o texto deseja ensinar? E aí é nessa parte que a gente percebe uma deficiência maior na entrega dos trabalhos. Em alguns casos, um bom trabalho de texto, uma boa exegese, uma boa pesquisa, mas aí na hora de se perguntar, bom, mas o que isso ensina à igreja, o que isso deseja ensinar à igreja, ao público atual, e como eu aplico isso, é a forma que realmente é bem mais complexa desse trabalho todo. Então, a gente vai tentar praticar isso nesses 3 encontros. Queremos falar sobre Eclesiastes. No próximo encontro, a gente vai começar compartilhando aquilo que vocês encontrarem. Então, você vai poder projetar a sua tela de forma rápida, você pode colocar no slide, e aí você vai poder projetar a sua própria tela e compartilhar o esboço do seu sermão com o tema, com os títulos e com os princípios que você vai trabalhar no texto. Perguntas sobre a atividade? Tranquilo, né? Então, alguma dúvida sobre o texto, sobre aquilo que foi tratado hoje? Perguntas sobre as atividades do curso, do módulo, alguma dificuldade para realizar alguma atividade, para seguir o cronograma? Tudo tranquilo? Certinho. Então, que Deus abençoe. A gente se vê na próxima semana.